Olá, sejam bem-vindos. Eu sou a professora Áurea, de Língua Portuguesa, e hoje nós iremos falar sobre estratégias e produção textual, escrita e multimodal. A produção de texto é um ato de expor ideias sobre um determinado assunto. Lembrando que o hábito da leitura faz parte desse contexto de produção textual, porque quanto mais você lê, mais enriquece seu vocabulário e seu texto fica mais criativo. Ou seja, o ato da leitura está aumentando a nossa capacidade de entender melhor tudo que nos rodeia. Para que um texto seja considerado bom, o importante é conhecer o tipo e o gênero do texto. Hoje vamos falar sobre 3 tipos de textos: o texto descritivo, dissertativo e narrativo. O texto descritivo é um tipo de texto que descreve situações, objetos, pessoas, animais, lugares, um caso de biografia, diário, relato. Então você vai descrever o que aconteceu, o lugar, a pessoa, as características. O texto dissertativo argumentativo, ele é usado mais formalmente num jornal, numa revista, como reportagens. Ele tem uma argumentação sobre um determinado tema. Nesse tipo de texto, é importante que a gente pesquise o tema para ter o argumento na hora da produção, para o texto ser mais conciso. E tem o texto narrativo, que ele é utilizado para narrar os fatos, ou seja, você vai narrar alguma coisa que aconteceu, assim como na novela, romances, crônicas. O texto narrativo ele pode ser escrito em primeira pessoa, do singular ou do plural, você sendo narrador e personagem, e pode ser escrito em terceira pessoa, você sendo só o narrador. Como produzir um bom texto? Além de tudo isso, é essencial que a gente saiba o novo acordo ortográfico, para não errar as regras gramaticais na hora do seu texto. Pesquisar sobre o tema antes de escrever o texto também é muito importante para dar consistência e propriedade à argumentação que você trará dentro do seu texto. Lembre-se que não tem uma fórmula mágica para você fazer um texto. Cada um escreve de um jeito, cada um escreve de uma maneira. Mas é muito importante que seu texto tenha coerência e coesão. Agora, vamos falar um pouco mais sobre coerência e coesão. A coerência é uma característica textual que está relacionada ao contexto, ou seja, você vai falar sobre um assunto. Começou falando sobre um assunto, o texto inteiro ele vai ter que falar sobre o mesmo assunto. Não adianta você querer falar sobre bicicleta e no final do texto você está falando sobre elefante. Isso não tem nada a ver. Então, se você começou a falar um texto sobre bicicleta, o texto inteiro vai ser sobre bicicleta. A coesão, por sua vez, ela é relacionada mais às regras gramaticais, ao uso de preposições, ao uso dos pronomes, dos advérbios. Então, sempre ficar atento de onde você vai usar o de, o para, o por, o onde. Isso se chama coesão textual. Além de tudo isso, os textos possuem uma estrutura textual. A estrutura ela é feita por título, introdução, desenvolvimento e conclusão. No título, que é a primeira fase da estrutura textual, você vai falar sobre o tema abordado no texto, e esse tema tem que ter um chamativo para o leitor no título. Então, o título pode ser criativo, tem que ser criativo para chamar o leitor a atenção para querer ver o texto que você produziu. Logo depois do título, você vai fazer uma introdução sobre o assunto. Na introdução, você vai escrever um pouco sobre o tema, falando um resumo de no máximo 3 a 5 linhas, para que assim você entre para o desenvolvimento. E no desenvolvimento, que vocês vão falar sobre os argumentos, as explicações. Nos textos argumentativos, podem conter fatos do conhecimento que você pesquisou, e nas narrações é a parte que apresenta o desenrolar dos acontecimentos. Já nas descrições, trará características e os detalhes da pessoa, do lugar que você está falando.
E, ao final, a conclusão. A conclusão ela é tão importante quanto o desenvolvimento e a introdução. Por quê? Porque você vai ter que finalizar esse texto que foi apresentado, dando uma solução ou um ponto e fechando a história com coerência. As dicas essenciais para escrever um bom texto. Mantenha o hábito da boa leitura, como eu disse no começo. Tenha o conhecimento das novas regras gramaticais. Preste atenção na grafia. Seja criativo e espontâneo. Por isso, o hábito da leitura. Quanto mais você lê, mais criativo e espontâneo você será. Não utilize palavras de baixo calão, como palavrões. Se distancie da linguagem informal. Então, quando você for fazer um texto, é mais fácil que você fale formalmente dentro do texto, porque assim vai ajudar você com a coerência, a coesão, o uso correto das palavras. Tenha opinião, faça críticas próprias dentro do texto. Não se afaste do tema, isso aí é a coerência, como eu disse no começo. Você falou sobre um tema no começo do texto, você continua falando sobre o mesmo tema até a conclusão. Tá? Cuidado com as repetições de palavras. Repetir muitas palavras e muitas ideias dá a entender que você não está sendo criativo no seu texto. Então, tome muito cuidado ao repetir palavras e ideias. Se necessário, recorra a um dicionário e não utilize palavras que você não reconheça. Por quê? Porque às vezes a gente acha que a palavra significa alguma coisa e significa outra. E aí pode ser que o contexto do seu texto mude totalmente. E seja claro e conciso. Agora vamos falar de textos multimodais. Você já ouviu falar de textos multimodais? De memes, charges, crônicas, quadrinhos, tirinhas. Aqui vejamos alguns exemplos de textos multimodais. Uma propaganda de fique em casa nessa época de pandemia é muito importante. E a gente está vendo cada vez mais propagandas falando fique em casa. Essas propagandas sempre estão ligadas à imagem. Nesse caso aqui, a imagem está ligada a uma pessoa em casa, mas pode ser ligada a várias imagens que vão dar ao entender o porquê fique em casa. As tirinhas, os memes, até os emojis, eles também fazem parte das multimodais, dos textos multimodais. Aqui vejamos um meme muito famoso, que com certeza que vocês adoram. Vamos falar mais sobre os textos multimodais. Na nossa sociedade atual, graças às novas tecnologias da comunicação e da informação, os recursos visuais têm ganhado bastante destaque. Então, no processo de construção de um texto multimodal, você vai utilizar não só frases, palavras, sílabas, como também imagens. E a multimodalidade de um texto, ela consiste na materialização através de recursos verbais junto com os elementos visuais. Hoje em dia, o Enem, os vestibulares e até alguns concursos públicos têm dado grande enfoque aos textos multimodais. Então fique atento, hora de vocês interpretarem um texto multimodal, uma tirinha, ou uma charge, ou até mesmo um meme, você sempre vai ligar a imagem ao texto que está escrito. O texto multimodal, ele não é só vinculado em imagem e textos. Pode também ser percebida na construção de textos orais. Assim como a professora agora está falando com vocês, eu montei um script de falas, tem a entonação da minha voz, tem os gestos que eu falo, as expressões faciais, tudo isso também se engloba dentro de um texto multimodal. Para você criar um texto multimodal, é necessário que você tenha muita criatividade. Agora vamos fazer um exercício de produção de texto multimodal. Aqui nesse slide você verá um meme muito conhecido. Com certeza você já viu esse meme em alguma rede social. Use a sua criatividade e preencha o quadro ao lado utilizando a forma verbal. Ou também você pode utilizar de outras ilustrações, imagens para completar esse texto multimodal.
No primeiro quadro, ele está negando alguma coisa. Vamos dizer assim, que alguém está saindo de casa. A pessoa, não, você está errado, você não pode sair de casa porque nós estamos no meio de uma pandemia. No outro lado, a pessoa está, fique em casa ou use a máscara. E aí ele está, isso, é isso aí, vamos ficar em casa, vamos utilizar a máscara. Quem sabe, se você fizer um exercício, poste nas suas redes sociais. E aí você já terá criado um tipo de texto multimodal. Vocês gostaram do assunto? Espero que vocês tenham entendido. Muito obrigada e até a próxima aula. Tchau!